Então ele vai começar a falar de algumas situações onde tu pode usar derivada para calcular as coisas, ou integrais, né? Tu tens aqui uma aceleração que é AT ao cubo mais BT. Como é que tu achas que tu vai conseguir o ômega e o θ? Integrando, né? Tu vai ter que integrar no tempo. Uma vez que a função depende do tempo, certo? Sim. Muito bem. Exato, ou Agora, seja, eu tenho que fazer uma integração para atingir a velocidade angular e outra integração para atingir o θ, certo? da mesma forma que tu fazes isso para obter Quando estou a as... falar de linhas retas, e ok. Exato. O que ocorre é que, de modo geral, a gente trabalha com situações realísticas quando nós estamos a trabalhar em linhas retas, que é a situação da aceleração constante. Até porque, quando tu estás num carro, a aceleração é constante, mediante a força que tu aplicas no pedal do acelerador do carro. E a aceleração da gravidade é sempre constante. Então, nós estamos acostumados com acelerações constantes, o que nos causa o S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2, ou V igual a V0 mais AT, certo? Certo. Porque a gente tem com muita frequência aceleração constante, mas ela não precisa ser constante, ok? E em movimentos angulares, ela com frequência não é. Até porque, se tu pensares no movimento angular mais simples, que é o descrito por senos e cossenos, a aceleração varia também em função do tempo. Varia com um seno, por sinal. Ok. Então, é bem comum não teres, né, acelerações constantes aqui. É o caso, por exemplo, do problema que ele está a falar aqui com uma aceleração T ao cubo, né? Ela varia Sim, bastante. varia muito. Isso, então quando tu integras fica ainda maior ali. Muito bem. Claro que dá para tu relacionar essas coisas com as lineares, né? A gente já fez isso no começo do conteúdo. A velocidade vai ser R e ômega. A gente já conversou sobre isso, né? Lá quando nós estávamos a falar de movimentos circulares. Né? O ômega ele era apresentado lá como V sobre R. Né? Então aqui tu vê o motivo do porquê. Né? A velocidade V, tu podes ver aqui nesse desenho, ela é a velocidade linear do ponto que está se movendo no círculo ali, certo? Certo. Essa velocidade, ela é fixa, constante. Mas mesmo assim tem aceleração, porque Por para causa que da tu... aceleração centrípeta. Exato, tem que ter curva. Só que esse vetor aqui, se tu perceberes bem, ele é perpendicular tanto ao vetor R quanto ao vetor ômega, ao mesmo tempo. Ômega é o vetor velocidade angular, R é o vetor que descreve o raio, né? O que descreve a posição, o ponto que tu estás a calcular a velocidade. E o V é perpendicular aos dois ao mesmo tempo, o que é ótimo, porque significa que o V está associado com o produto vetorial. Tu já sabes o que é um produto vetorial? O produto vetorial, sei. Tá. Então tá bom. Então é daí que surge esse vetor. Muito bem. E olha só, né? As coisas começam a complicar um pouco quando nós começamos a pensar em aceleração. Porque tu podes pensar na derivada do vetor, a aceleração linear, né? Tu estás a buscar uma relação com o movimento angular. Então, tu derivas a velocidade linear. Só que a velocidade linear, sendo ômega r aqui, tu vai ter que fazer, então, dois termos, né? Tua aceleração tem dois termos. Que são dois termos até bem óbvios quando para pensar. Que seria a aceleração tangencial e a aceleração normal, ou centrípeta, aqui no caso. Ok? Ok. Então, são dois vetores que aparecem naturalmente. A aceleração é sempre descrita por dois vetores. Uma aceleração que mantém o movimento circular e outra que está associada com a suposta variação da velocidade linear. Porque essa velocidade V aqui, ó, linear, opa, ninguém está obrigando ela a ser constante. Okay? Ela pode variar. Quando ela não varia, é mais fácil, né? Mas ela Sim, pode tem a variar. ver com se não tiver aceleração tangencial, ela não varia. Exato. Se não tiveres aceleração tangencial, ela não varia. A aceleração centrípeta sempre tem que ter, mas a tangencial pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Perceba até que a aceleração tangencial, ela está associada com, olha só, o d ômega dt. Tá aqui, ó. D ômega dt. Ou Ok. seja, ela está associada diretamente com a variação da velocidade angular, que muitas das vezes a gente considera constante. Ok? Ok.
Muito bem. Pronto. Então é isso. Muito bem. Uma barata está na borda de um carrossel em movimento. Então pensas um objeto na ponta de um disco girando, para ficar mais fácil. Se a velocidade angular do sistema carrossel mais barato está diminuído, então a barata possui. Muito bem, ele já Daquilo nos tá. deu a resposta ali, aceleração angular e centrípeta. Mas por que ela tem as duas? Saberia me explicar? A centrípeta é porque estamos a tratar de um movimento circular e que tem movimento, portanto, naturalmente tem que ter aceleração centrípeta de forma a que o corpo mantenha essa curva. Aham. A aceleração angular tem a ver com a velocidade do movimento do corpo em relação ao ângulo, e que neste caso, naturalmente, será uma aceleração negativa porque o corpo está a diminuir o ângulo que percorre por tempo. Basicamente, como ele está falando que a velocidade angular varia, então tem que ter aceleração angular, né? Sim. Obrigatoriamente. E tem que ter a centrípeta também. Muito bem. Pelo argumento que tu deu, muito bom. Olha só, isso aqui é muito interessante. Eu não sei se tu já chegasse a fazer um problema desse. Mas esse problema, por exemplo, explica o porquê de nós colocarmos, fazermos os lançamentos de foguetes sempre perto do Equador, né? Da linha do Equador. Porque ali tu vai ter um efeito de força centrípeta que vai favorecer o lançamento de foguetes. Então vamos entender o que está a acontecer aqui. Ó, a velocidade e a aceleração de um ponto na superfície da Terra dada a colatitude θ. Então tu tens um θ, que é um ângulo azimutal, que sai ali do polo norte e vai até o ponto que tu estás a calcular, ok? Percebeu? Sim, sim. Muito bem. Bem, a velocidade angular da Terra já foi até calculada no problema anterior. Então, se tu quiseres calcular a velocidade linear de um ponto, é só tu fazeres 470 vezes o seno do ângulo, ok? Ok. O que é bem interessante. A velocidade é isso. E a aceleração angular, bem, aqui é nula. Por quê? Porque não tem variação do raio, né? Então vai ficar só desse jeito aí. Vai ter só Ok. aceleração centrípeta. Ok? Ok. Muito bem. O raio não varia porque a gente está supondo ela. Sim, uma esfera perfeita. Agora, se a gente não fizer essa suposição, que de fato acontece, né, vai ter uma variação do raio que vai te ajudar ali a soltar foguetes perto da linha do Equador. Sem falar do peso aparente também, né? É outra coisa que ajuda aqui. Vamos ver o problema. Olha só, se tu fizeres o verdadeiro diagrama do corpo livre de um objeto na Terra, né, a relação do ângulo vai influenciar, ok? Porque tu tens que essa aceleração normal, ela é sempre perpendicular ao vetor velocidade angular, como a gente estava conversando agora há pouco, né? Então tu tens a aceleração normal aqui, ok? Então, de certa forma, essa aceleração normal ela influencia no diagrama de corpo livre do objeto que tu estás a trabalhar. Então, vamos escrever o diagrama do corpo livre do objeto ali, naquele ângulo específico. Então, como nós vamos escrever aqui nos eixos x, y normais, né, vertical e horizontal, tu vai ficar n menos g seno θ, por causa das decomposições dessas forças, né, no eixo x seno, né, eu falei para você que é importante decorar isso. Quando está falando de decomposição de forças, o x está sempre associado ao seno e o y ao cosseno. Bem, F cosseno θ é igual a menos MAN. Muito bem, então é a aceleração que a gente percebe que ele vai ter, por ser um objeto que está preso a um referencial não inercial, né, que gira com essa aceleração específica ali. É que nem quando nós estamos a trabalhar com elevadores, né? A aceleração dos objetos Sim, no varia o peso elevador. aparente. Eu lembro-me desse tipo de exercício. Exato, mesma coisa. E aqui mesmo, né? No eixo Y, então, não há nenhuma aceleração. Então, tu podes afirmar que é zero. E tu consegues, então, encontrar o tal do peso aparente dele, que vai ser um pouco diferente do peso
que de fato o objeto tem. E esse peso aparente diminui à medida que nos aproximamos do Equador, como diz o quadro ali. Então, a ideia é essa, os objetos são mais leves perto da linha do Equador. Ok. Sabe, isso, claro, de certa forma está associado com o contexto aqui, mas é uma forma que isso se deve a um fato que existe uma força que a gente chama de força centrífuga, que é uma força que joga os objetos para Para fora da Terra. quando tu tens, bem, não precisa ser exatamente para fora da Terra, ele funciona muito bem na Terra, mas ele funciona em qualquer objeto que está sobre uma superfície que gira. Ok. Por exemplo, um guarda-chuva com gotinhas de água em cima do guarda-chuva. Se tu gira, tu sabes que essas gotinhas vão sair pela tangente. Né? Certo. Mas como é que elas se movem, né? Porque tu não estás aplicando uma força exatamente nelas. Na verdade, tu não estás aplicando força nenhuma associada a ela. Diretamente, sim. O que está acontecendo é que o referencial dela, que é o guarda-chuva, está se movendo aceleradamente. Então, como ele está a se mover aceleradamente, como ele é um referencial não inercial, porque o referencial, o guarda-chuva, tem aceleração, então isso causa uma força, que é a força centrífuga. Ok? E o que faz com que elas acabem por saltar. Exato. Aqui na prática vai ter essa expressão aqui. Tá? Funciona sempre. Então não precisa fazer toda a dedução que ele fez. Então. Muito bem. Muito bem, claro, aqui ele está falando de umas situações que eu acho um tanto específicas, né? Não sei se vale a pena ver. Vamos ignorar isso, que é coisa mais de físico, talvez não caia para ti. Okay. Vamos falar de energia cinética de rotação. Isso com certeza será importante. Então, se tu já jogou futebol, tu sabe, o vôlei, qualquer coisa que envolva a bola, tu sabe que pegar a bola com ela rolando, né, rodando em torno de si mesma, é um processo mais dificultoso do que sem ser desse caso. Porque os objetos eles acabam tendo mais energia quando eles estão rodando em torno de si mesmos. Bem, as energias que a gente estudou até agora continuam. Energia cinética translacional, energia potencial gravitacional, mola. Só que como o objeto pode girar em torno de um eixo, ele vai ter uma energia cinética de rotação, que vai estar associada à sua inércia. Né? E, por sua vez, a inércia está associada com o seu formato geométrico. Né? Tem objetos que têm mais inércia que outros, que são mais difíceis de se pôr para mexer que outros. É muito mais fácil colocar para mexer uma esfera do que um cubo. Então, tudo isso se dá devido a características puramente matemáticas, né, da sua geometria. E essas características vão entrar aqui no lugar do I. Ok, claro, junto com a massa, né? A massa e a geometria junto. O nome inércia dá muito a entender o que a gente já está acostumado a trabalhar. Né? Um objeto inerte é um objeto ali pesadão, que não sai do lugar. Sim, até é a primeira lei, acho eu, de Newton. Isso. Exato. É uma forma de entender a primeira lei. Muito bem. Então, dá para calcular esse momento de inércia fazendo essas integrais. Mas, de modo geral, tu vais utilizar resultados decorados, ok? Que são esses certo. aqui. Então tem que saber isso. Normalmente tu vais trabalhar com esse tipo de situações, não precisa se preocupar com as integrais, tá? Okay. A menos que te peçam, mas no meio do problema físico não vão te pedir isso. Então, tu tens aqui algumas características muito importantes, ó, perceba. Mas esses valores são dados, por exemplo, num enunciado? Sim, às vezes, não, às vezes. Tem alguns que eu recomendo que decore, por exemplo, do disco. Esses aqui eu recomendo que decore todos. Eles não são difíceis, porque são todos muito próximos ao do disco. Ó, do disco é o meio de mr quadrado. É sempre mr quadrado. Sempre. Mr quadrado é alguma coisa. Tu vai ter que decorar só a fração que vai na frente, percebe? Sim. Ó, mr quadrado para uma casca, um anel, né, uma casca cilíndrica. Uma casca cilíndrica com um determinado R. Tu soma esse determinado R, pronto. Sólido, 1/2 de mr ao quadrado. É como se tu tivesse a somar os dois. Plano retangular. Aí já fica um pouco estranho, mas esse 1/12 aparece com bastante frequência. Aparece na linha também. Né? Aqui tem uma linha rodando. Perceba que ela está a rodar, né, no que seria o seu centro de massa. Né? Agora, se ela está a rodar na ponta, fica já 1/3 de ml ao quadrado. Né? Perceba que
essa inércia é maior que essa. São os mesmos elementos, só que aqui está um terço e aqui está um dozeavos. Esse um dozeavos na frente deixa essa aqui menor, concorda comigo? Sim, também, porque acaba por ser menos peso só de um lado. Acaba por ser mais simples de rodar ela, Sim, se é isso. quiseres rodar em função do eixo do que em função do campo ali, né? Então, esses valores, eles fazem muito sentido quando tu para pensar. Muito bem. Aqui, olha só, o mesmo objeto ele está a perguntar qual é o caso mais difícil de fazer rodar. É o 3. Com certeza é o 3. Se tu tivesses um eixo lá, tu tinhas que aplicar bastante força para ele rodar. Né? Não tem como não ser o 3. Muito bem. Já que a gente está falando do mesmo objeto, mesmo tamanho, mesma massa. Claro. Pronto. E aqui vem um teorema muito importante, que é o teorema dos eixos paralelos. Né? Normalmente, a gente trabalha com as coisas no eixo que nós conhecemos as equações. Normalmente em função do centro de massa. Mas às vezes não está no centro de massa. Por exemplo, o caso 3 aqui, não está no centro de massa. Então, tu vai ter que fazer uma conta que vai somar, né, essa distância perpendicular aqui até o centro Ou de seja, a massa. distância ao centro de massa. Isso. Basicamente é isso. Então, isso tu vai utilizar com alguma frequência. Ok? E, para finalizar aqui, a dinâmica, torque segundo a lei da rotação. Tu tens a segunda lei de Newton das forças, mas em objetos que podem rodar, tu também tem a segunda lei de Newton da rotação, que em vez de ser o somatório das forças igual a massa vezes a aceleração, vai ser o somatório dos torques igual a momento de inércia, que é aquele I, vezes o alfa, que é a aceleração angular, certo? Também. Eu só não percebo muito bem o que é o torque. O torque é a força que faz um objeto rodar. Ok. Ou seja, de modo geral, torque é força, mesmo força linear, vezes a distância ao eixo de rotação. Okay? Por exemplo, quando tu gira uma porta, tu estás a aplicar um torque, porque tu estás a aplicar uma força com uma distância ao eixo de rotação. É porque tu não aplica a força exatamente no eixo. Já percebi. Lá naquele negócio que eu nunca lembro o nome, que faz a porta girar. Ok? Tu pega na maçaneta né, não sei se vocês chamam de maçaneta aqui o lugar onde Chamamos. segura a porta. Então tá bom. E de modo geral, essa maçaneta nunca é no meio da porta. É sempre o mais longe possível do eixo de rotação da porta. Porque isso faz o teu torque ser maior com tu aplicar a mesma força. Olha só. Veja, torque. Essa aqui é a expressão do torque. Ó, esse R é a distância ao eixo de rotação. A distância perpendicular ao eixo de rotação. Produto vetorial com a força que tu estás a aplicar. Ok? Portanto, quanto maior for a distância que tu estás a aplicar a força, maior é o torque. E é o torque que faz a porta girar. É o torque que faz os objetos girarem. Então, tu não estás só pensando a pensar na força, tu tens que pensar na distância. Ok? Por isso que até existem aqueles balanços para os pais brincarem com as crianças, onde é maior no lugar onde tu vai colocar a criança. Porque a criança com certeza é mais leve, causará uma força menor, mas com uma distância ao eixo de rotação maior, tu tens o mesmo torque que com o adulto. Percebe? Sim. É isso. Então ele está a dar um exemplo aqui, vamos ver. O módulo do torque produzido pelas forças F1 e F2. Módulo do torque. Bem, ele já está a dizer aqui que é positivo para F1 e negativo para F2. Ou seja, em F1... Diga. Estou a tentar pensar. Porque esta aqui eu não entendi bem. Bem, o módulo de uma força não é sempre positivo. O módulo de uma força? Sim, o problema é que se tu olhares aqui, ó, o torque, ele é um vetor, certo? Certo. E esse vetor na verdade, é um pseudo-vetor, porque ele surge de um produto vetorial. E a questão é, se tu lembrares, produtos vetoriais às vezes dão negativo, dependendo das componentes que tu estás a trabalhar, certo? Tu pode estar a trabalhar com componentes positivas, mas a hora que tu faz o produto vetorial, a resposta é negativa. Né? Tu deves te lembrar daquela regra da mão direita, né? Sim. A regra da mão direita, tu pensas
e os vetores são sempre positivos. Só que se por Certo. acaso tu tiveres o vetor para o outro lado, ele seria negativo, ok? O que eu quero dizer é que o produto vetorial às vezes causa isso, tá? Deixa eu te Ok. mostrar aqui um exemplo. Um exemplo bem simples, mas eu acho que é bem ilustrativo aqui. Se tu vier aqui escrever curly, eu acho que é curly que escreve, eu acho que tu pode escrever vetorial product. Vetorial product, beleza. Olha só, vamos colocar aqui os vetores 0, 0, 0 e o vetor 0, 1, 0. Se tu fizeres esse produto vetorial, tu vai ter o vetor 0, 0, 1. Olha só como faz sentido. Base canônica, né? Sim. Muito bem. Mas agora vamos fazer o contrário. O vetor vai continuar sendo perpendicular aos dois. Mas ele vai ser um vetor que vai apontar para o outro lado. Veja, tu está a trabalhar com os mesmos vetores. Sim, são os dois positivos. Mas ficou menos um. Percebeu? Pois. Por causa da regra da mão direita. A ordem que tu coloca os vetores importa. Quando estás a falar de produto vetorial. Então, a ordem, então na prática, aquele vetor pode ser positivo ou negativo, mesmo que tu estejas a trabalhar com coisas paralelas. Ok? Ok. Então, esse é o motivo aqui. Tá bom? Tu tá com vetores ali no mesmo plano, né? No plano XY. Portanto, ou seja, é quase aquela questão, como se eu agarrasse no vetor e o polegar ficando a apontar para cima é positivo, ficando a apontar para baixo é negativo, é isso? Exatamente, exatamente. Veja que tu vai ter vetores, as duas respostas aqui vão ser vetores no eixo Z. Só que uma delas, tu vai ter o vetor apontando no sentido positivo e o outro para o negativo. Ok? Ok. Beleza? Então, uma forma de tu pensar a direção é tu fazeres a regra da mão direita. Sempre vai pegar o teu vetor força e vai mexer a tua... Aqui eu não consigo mostrar aqui. Mas pensa aí, olha para tua mão, né? Sim, eu estou a fazer Agora, isso. isso, agora aponta o dedão para o teu rosto. Muito bem, esse vai ser o vetor torque. Tu vai pensar nos outros 4 dedos da tua mão, se tu está olhando para tua mão em lateral, assim, o dedão Sim, apontando para o teu rosto, apontando vai para mim, sim. pensar ele a mexer o ângulo em direção ao O, ok? Pensa no F1 a mexer o ângulo em direção ao O. Certo, é para Bem, baixo. exato, e tu tem o dedão a ir em direção ao teu rosto. Agora faz o contrário. Para tu fazeres o F2 em direção ao O, tu vai ter que girar a tua mão para o outro lado. Tu vai ter que colocar a mão em direção à tela do computador. O dedão em direção à tela do computador, percebe? Daí tu vai conseguir fazer F2 em direção ao O, percebe? Sim. Isso. Então, tu teve que girar a tua mão para o outro lado. Portanto, o vetor é uma forma de tu perceber o sinal, ok? Ok. O vetor torque ficou negativo. Muito bem. Regra da mão direita. Ele vai explicar aqui, eu acho que é a mesma coisa. Muito bem. Daí vai ter um monte de exemplos que vão ser melhor explicados agora, né? Quando nós estamos a estudar a máquina de Atwood, por exemplo, a gente sempre diz, desconsidere a inércia da... Como é o nome desse negócio? Da polia. Da polia, mas agora vai-se deixar de fazer. Agora tu tens a inércia da polia, a polia é um disco, né, de modo geral, então tu tens que colocar esse disco de alguma forma na conta, ok? De modo geral, na verdade, tu vai ter duas expressões. Tu vai ter uma expressão só associada a forças translacionais lineares, que é a segunda lei de Newton mesmo, e outra associada a rotações, ok? Ok. Então, vamos ver aqui, por exemplo, o que está acontecendo neste problema. Tu tens as forças no eixo Y, da massa 1, da massa 2, coisas que nós já estamos acostumados, né? Se uma sobe, a outra desce. Perfeito. Sim. Só que agora, ter essas duas equações não será suficiente para tu resolveres o problema. Tu vai ter que buscar alguma informação, muito provavelmente, na polia. Então, tu vai ter que fazer a lei do torque. Tá vendo ali, ó? TR1 menos TR2. Né? Ou seja, a tensão da corda vezes a distância... a tensão da corda vai ser uma força que está sendo aplicada onde? Na tangente da polia. Tá vendo aqui, ó? Sim. Isso. Então, essa força tem uma distância até o eixo de rotação igual ao raio. Não é?
Ao raio de quê? Ao raio da polia, Ok. percebe? Então, como tu estás a ver aí, ó, de novo, força vezes raio. Aí tu pode estar a perguntar, mas e cadê o produto vetorial? Ou cadê o seno que eu aprendi na escola? Bem, como é tangente, fica 90 graus com o raio, né? Sim. Então, por isso, seno de 91 desaparece. Tu só tens que tomar um cuidado aqui com os sinais. Por que um é negativo e o outro é positivo? Sabes me dizer? Por que o T1R é positivo e o menos T2R é menos negativo? Não faço ideia. Bem, tu tens que pensar que apesar dos dois estarem apontando para baixo, a tendência de giro do T1 é o sentido anti-horário, certo? Ok, certo. E o T2 vai fazer girar no sentido horário. O sentido horário é o sentido negativo aqui, é como se fosse para a esquerda. Ok, ou seja, é pensar se o T2 estivesse a cair, estaria no sentido horário, portanto. Tem que pensar no giro que o T2 vai causar na polia. Está a girar, vai fazer a polia girar no sentido horário. Então, significa que esse é um torque negativo. Ok? Ok. Só pensa na tua mão de novo, para teus dedos girarem no sentido horário, o dedão vai ter que estar apontando para a tela, né? O polegar tem que estar apontando para a tela do computador. Então, sentido negativo, ok? Pronto, então com essa expressão, né, tu vai ter mais algo para buscar informações. E aqui tem algo muito interessante. De modo geral, as polias não deslizam. Então, o alfa está associado sempre com A sobre R. Ok? Ok. Se não desliza, então tu vai ter só a aceleração angular, que a gente já aprendeu isso lá em força centrípeta mesmo, que é A sobre R. Ok? Ok. É isso. Então, tu vai, de modo geral, sempre substituir o alfa por A sobre R. E esse A é o mesmo A da equação da segunda lei de Newton, da aceleração linear mesmo. Então, tu vai ter 3 equações com esse A, tu vai ter informação suficiente para encontrar o que tu quiseres, beleza? Muito bem. Poxa, tem mais um monte de coisa aqui para ver ainda. Vamos lá, mas não vamos chegar até o ioiô, não. Mas vamos lá, vamos lá. Trabalho no deslocamento. Então, também há trabalho aqui. E de novo, o trabalho vai poder ser associado com a variação da energia cinética. Então, o trabalho do deslocamento angular vai ser igual à variação da energia cinética de rotação. Ok? O teorema trabalho-energia cinética também vale para rotações. Acho que isso facilita bastante, porque calcular a variação de velocidade angular é mais fácil, né, de modo geral. Sim, sim, sim. Se tu tiveres a possibilidade de fazer isso, sempre faça. Senão, tu vai ter que fazer uma integral bem chata, tá? Talvez tu nem aprendeu ainda. Porque normalmente a força não é constante, então tu vai ter que fazer uma integral de linha. Vamos torcer para tu não precisar fazer integrais de linha. Tu já chegasse a aprender integrais de linha? Já. Aí, ó. Então, talvez é isso. Muito bem. Vamos lá. Vamos para a próxima. Potência, mesma história. Mesma história do movimento linear. Não vou nem falar nada. Tu te lembras da potência lá. E aqui tem as equações análogas, uma de cada uma, né? Vou até te mandar um print Ok, screen. está top. Tá bem top. Vou te enviar aqui. E vamos ver alguma coisa, um exemplo feito. Muito bem. Uma pedra cai do alto de um edifício conforme mostra a figura. Qual o torque nesta pedra em relação ao ponto O? Muito bem. Bem, torque, né? A gente nunca está falando de torque em movimentos como esse, certo? Uma pedra cai do alto de um edifício. Ou seja, a pedra é aquela bolinha? Exato. Na verdade, a pedra bem, é isso aqui, né? A pedra. Onde eu estou passando a mão aqui. Tem duas bolinhas na figura. Ok, já percebi. Percebeu? Zero, depois o ângulo é zero. Isso, tu Ok. pode pensar, né, na expressão do torque em função do seno do ângulo, né? Sim. E daí é zero. E a questão é essa, de novo, né? Se tu pensares na força que estás a aplicar aqui, a força-peso, né? Certo, sim, ela, sim. ela e o deslocamento fazem um ângulo de 0 Nove- graus. Sim, 90. Não, zero. O deslocamento aponta para baixo.
A força peso ok. também aponta para baixo. Certo. Então é 0 graus. Né? Seno de zero é zero. Então não tem torque. Não faz sentido falar de torque aqui. Faria sentido falar de torque, por exemplo, num objeto. A gente já vai falar sobre isso, não vou ficar inventando coisa, mas. Né, não, bem, vamos lá, vamos falar disso. Senão vai mais confundir do que ajudar. Vamos ver esse exemplo aqui. Assim, de modo geral, a força gravitacional é uma força conservativa. Ela só age no centro de massa. Então, ela não vai causar torque. Ok? Pelo menos não em objetos caindo, né? Agora, se tu quiser uma situação específica lá dela causar um torque porque ela está aplicando no centro de massa, daí já é outra história. Trabalhe em uma máquina de Atwood. Muito bem. Variação de energia cinética, percebeu? Sim, é aquilo que nós a falar há bocado do teorema que também funciona para a Isso. rotação. Tu tens que fazer todo aquele problema que já foi feito para encontrar a desaceleração. Escreve a variação da velocidade. Né? Se estivesse em repouso, vai ser simplesmente a expressão da velocidade que nós estamos a ver aqui. Como energia cinética, né? mv quadrado sobre 2. Muito bem. O fio está enrolado. Olha, esse problema já é mais interessante. O fio está enrolado num disco de raio R massa M. Sua extremidade está amarrada a uma haste. O disco inicialmente em repouso é liberado e inicia um movimento de translação e rotação, enquanto o fio vai se desenrolando dele. Mas o caso do ioiô. É, exatamente. Calcule a aceleração do centro de massa. Muito bem. Se tu estás a pensar só no centro de massa, tu estás a pensar em segunda lei de Newton, ok? Pois foi que eu pensei, isto nem tem tanto a ver com a rotação, é mais quase como se fosse um movimento só normal. Isso, isso. Movimento uniformemente acelerado. Na primeira, sim. A valor do tensão no fio, então é aquela situação que tu tens que utilizar. Por quê? Porque tu só tens uma equação aqui, né? Se tu pensares em segunda lei de Newton, só o movimento na vertical, certo? Mas Certo. tu tem duas incógnitas. Tu tens a aceleração e a tensão. Ele não falou. Os enunciados normalmente não falam tanto sobre a aceleração quanto sobre a tensão. Daí, o que, que a gente faz nos problemas normais? Procura a tensão em outra equação ali, de outro bloco. Aqui não tem outro bloco. E é aqui que eu ia ter que usar aquelas expressões que vamos a ver há bocado, neste caso do disco completo. Isso, porque então que a segunda lei de Newton por torque aqui ficou T vezes R igual a I alfa, sabe o que dizer? Porquê, professor? Por que, que a equação aqui da segunda lei de Newton para rotações, a do torque, ficou T vezes R igual a I alfa? Sabe explicar cada um desses termos? Não. Ó, a gente já falou sobre isso, hein? Pelo menos o I alfa tu tem que saber. Por que I alfa ali do outro lado? Sim, o I é a inércia e o alfa Isso. é a rotação angular. Então é aquela história, somatório de todos os torques igual a I alfa. Pronto, lado direito explicado. Okay. Agora, por que TR? Já falamos também quando nós estávamos a pensar na polia. Por que, que era T aqui? Porque a tensão é a força que está a causar o torque. Ok. Qual é a distância? Porque torque É é o sempre... raio, é o raio da polia. Exatamente. Então aqui vai ser o raio do ioiô. T vezes R. Certo. T, porque a força está a acontecer ali na tangente desse círculo. Certo? Certo. Então, 90 graus. Então, só T vezes R. Normalmente vai ser com 90 graus que tu vai trabalhar, então não tem muito segredo. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Pronto, vamos ver. Calcule o valor da tensão no fio. Pronto, tens aceleração, joga lá na expressão da tensão e pronto. C. Utilize a conservação de energia. Determine a velocidade do centro de massa em função de H. Muito bem. Quais são as energias que esse objeto tem? Ele tem altura, então tem energia Tem potencial. energia potencial e depois tem energia cinética porque ele está a movimentar-se também. É a energia potencial que vai causar as outras energias, porque tu solta ele de uma determinada altura. Okay. Mas quais são as energias que vão surgir depois? Quando ele chegar no fim do seu movimento, já não vai ter mais energia potencial gravitacional. Vai ser só cinética. Então vai ser mv quadrado mais a energia cinética de rotação. Ok? E a energia cinética de rotação é 1/2 de I ômega ao quadrado. Então é isso que ele está a substituir aqui.
um meio de I. Quem é o I? Quem é a inércia de um disco? Está lá naquela tabela. A gente já havia falado que é um meio de mr quadrado. Certo. Disco completo. Então, por isso que tem um meio de mr ao quadrado aqui, no lugar do I. Ômega ao quadrado é a velocidade angular. Pronto. Daí, o que vai acontecer aqui? Por que sumiu a velocidade angular do nada? Porque essa velocidade angular, ela está associada com a velocidade linear. Okay. A velocidade angular é V sobre R, lembra? Tu te lembras? Sim. Isso. Então é até por isso que o R desapareceu também. Percebeu que não tem mais R? Cortam-se. E os Cortam-se. outros acabam por se juntar. Pronto. Pronto. É isso mesmo. Muito bem. Então, é o que temos. E aí? Vamos fazer alguns exercícios da tua ficha nesses Sim, minutos? podemos ir. Minha garganta já. Deixa eu até passar um negócio na garganta. Tu me envias então, por favor. O professor já tem no WhatsApp. Será? Porque essas coisas desaparecem às vezes. Vamos ver aqui. Eu acho que desapareceu, hein? Mas eu vou procurar aqui na tua pasta. Já reenviei para o professor o Ok. plano. Não, tu apontou, mas o arquivo não está mais no meu celular, porque ele apaga automático, né? Daí eu já não tenho mais. Não dá para Então baixar. eu vou tentar reenviar. Ok. Já enviou, professor? Ah, é? É verdade. Vamos ver aqui. É? Não é possível baixar porque ele não está mais no seu celular, mas veio uma nova notificação. Deixa eu ver aqui. Ah, estranho, ó. Não tá aparecendo. Mesmo no novo arquivo que tu enviaste. Acho que eu vou ter que procurar na tua pasta. Eu vi que tu enviou, mas por algum motivo tá aparecendo que não dá para baixar Pois, porque mas não tá este mais aqui no eu meu celular. enviei mesmo de novo, nem Pois sequer é, foi. estranho. Deixa eu abrir aqui a tua pasta. Aqui. Deve estar em algum lugar aqui. Aqui. Pronto. Tem. Qual capítulo? Capítulo 9. 9? Nossa, ainda tem muitas coisas. Vamos ver. É isso aqui? Tem certeza? Não, professor, consegue puxar para cima? Ah, pus a Não. página 9. Eu tô burro. Deixa eu colocar aqui. 78. Página 78. Ah, agora sim. Já tentou fazer algo dessa ficha? Não. Eu guardei mesmo para a explicação. Ok. 2 pontos num disco, a velocidade constante, 1 ponto no rim. Não sei o que é rim em inglês, mas Pois, nem eu. o que será que é rim? Rincha. Não sei, minha mulher não está em casa também para descobrir o que é. Mas vamos lá, vamos continuando a leitura aqui. E outro no eixo. O rim deve ser o canto, né? O cantinho. Talvez. Certo? Isso. Vamos lá. Qual dos pontos move maior distância em menor tempo? Tens ideia? A gente já conversou sobre isso. Quais pontos move maior distância? É o ponto que estiver mais fora do disco. Agora não sei qual é que é ao certo, mas por causa do inglês. Mas O quanto rim mais é borda externo. mesmo, né? Pois provavelmente. Então o que está na borda é o que move Mas mais. por quê? Porque para ele percorrer o mesmo ângulo, a distância que ele tem que percorrer é muito maior. Ah, maravilha. Então, justamente porque a equação que te dá a distância percorrida é S igual a θr.
não é? Certo. O R de quem está no REM é maior, não é? Sim. Muito bem. Qual turns show the great angle? E aí, qual que faz o maior ângulo? Fazem os dois igual ângulo. Uhum. Os dois igual ângulo. Mesmo ângulo durante o mesmo tempo, exatamente. Sim. O ângulo só tem a ver com o giro. Próxima pergunta. Qual tem a maior velocidade? Ou seja, a velocidade eles não consideram velocidade angular. É a minha Ele dúvida. diria velocidade angular, porque depois ele vai falar ali, né? Então, velocidade, quem tem maior velocidade propriamente é o que está, é o que está na borda. Agora, a velocidade angular tem igual. É verdade, um ponto na borda tem uma velocidade Maior. maior, até porque essa velocidade vai depender de Corre R. maior distância no mesmo tempo. Exato. É só tu lembrares que a velocidade linear ela é ômega vezes R. Professor, eu deixei de ouvir. Deixou de ouvir? Alô? Alô, 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 alô? 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 Ah, voltou. Consegui voltar. Não sei o que é que se passou, foi estranho. Acontece. Foi bem rápido. Bem, vamos lá. Nós estávamos a falar da Pronto, já estava, velocidade. tínhamos agora acabado de falar da velocidade angular, que neste caso seria igual, e a velocidade seria maior do que está na borda. Isso. Bem, porque né, se tu pensares na equação, fica muito fácil. A equação da velocidade translacional é ômega R. Então, quanto maior o R, maior a velocidade. Qual é a maior velocidade angular? A velocidade angular são iguais. São iguais, porque eles giram o mesmo ângulo no mesmo Sim, tempo. As coisas estão girando juntas, vamos dizer assim. sim. Muito bem. Aceleração tangencial. Aceleração tangencial. Mas acho que será maior no que está de fora. Ó, Com alguma dúvida. tu tens que lembrar aquela expressão que a gente viu, né? Velocidade tangencial estava associado com a variação, com a derivada da velocidade angular. Tu te lembras? A gente Sim. viu isso naquela figura. Ok, então elas vão ter que ser iguais. Vão ter que ser iguais, exatamente. A velocidade tangencial das duas é a mesma. Muito bem. E a aceleração angular? Será igual também. Pelo mesmo motivo, né? Sim. Muito bem. E qual tem a maior aceleração centrípeta? Tens que pensar na aceleração centrípeta. Qual que é a equação dela? Pois agora de cor não me lembro. Pois eu não me lembro. Isso é uma coisa a ser discutível, eu quero que tu me traga como resposta. Por quê? Aceleração centrípeta, v quadrado sobre r. Ok. Portanto, a Então, velocidade é igual. eu tenho que falar com outro aluno agora, mas por que essa discussão é importante? Porque o v, né, Sim. tens que ver, né, a velocidade não é igual, a velocidade linear, né, v Ah, pois quadrado é, sobre r não é nem igual. o raio. Só que depende do raio, só que tem raio também, dividindo, entendeu? Então esta aqui tanto poder ser uma coisa como outra, no fundo. Não, tu tens que avaliar, tem uma que é maior que a outra, tens que avaliar. Ok. Beleza? Então tá bom. Tchau, até. Tá, tchau.